galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver Docs. Essa série, Em Portugal e Feliz, nós postamos lá no nosso outro canal, que é o Vamos Ver. Por sinal, você já segue o Vamos Ver, o canal sobre viagens, culturas e entretenimento mundo afora. Brasileiros residentes aqui em Portugal contam suas experiências positivas e negativas. Vamos ao vídeo. Bom, recebo hoje Patrícia Graça Aranha e Ricardo Barbieri. É um prazer tê-los aqui no canal. Eu cheguei em fevereiro de 2018 e trouxe um bocado de gente junto comigo, né? Patrícia Graça Aranha. Uma coisa que me chama a atenção, Patrícia, é o seu nome, o seu sobrenome, Graça Aranha. Meu bisavô. Do seu bisavô? Meu bisavô paterno, escritor, que participou da Semana de Arte Moderna, que fez a bagunça da Semana de Arte Moderna toda, historicamente sabido. E a gente tem essa rebeldia, foi adiante nas gerações que se seguiram. Tá no DNA? Tá no DNA, isso veio de nascença. Na carga. Você é de onde do Brasil? Do Rio de Janeiro. Nascida e criada no Rio de Janeiro, os últimos 5 anos de Brasil foram em Petrópolis, que também é Rio de Janeiro. Tá aqui desde quando, Patrícia? Eu cheguei em abril de 2019. Também com visto D7? Visto D7, orientado pelo Vamos Ver. Ótimo, show de bola. Olha o orgulho, gente, olha o orgulho que eu tenho de ter pessoas queridas, né? Minha cunhada e meus sobrinhos também estão na mesma situação. Todo mundo veio, minha cunhada veio com visto D7, meus sobrinhos vieram agregados reagrupados. Como está sendo Portugal para você? Uma qualidade de vida excelente, uma segurança que eu achei importantíssima, coisa que a gente não tinha no Rio de Janeiro em espécie nenhuma. Em Petrópolis até tinha, mas no Rio de Janeiro propriamente dito não. E o Brasil está muito complexo, tem muita fome, as pessoas estão muito agressivas, talvez por causa da fome. E aí eu resolvi vir embora para Portugal, já que eu tenho, eu poderia aproveitar o visto D7, eu resolvi tentar uma vida diferente. O que você fazia lá no Brasil? Fiquei 17 anos trabalhando como táxi no Rio de Janeiro, só que eu fiz faculdade de nutrição na UERJ, exerci durante alguns anos, só que não ganhava nada. Aí eu fui trabalhar com táxi e passei a me sustentar. Que interessante, né? Porque assim, a gente fica pensando, né? Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade cosmopolita, claro, turística, e é uma cidade, vamos combinar, violenta. Muito violenta. E você já teve algum caso assim? É interessante porque eu nunca conheci nunca tive a oportunidade de entrevistar alguém que tenha sido taxista, né? Uma mulher taxista no Rio de Janeiro. Você tem alguma... O que você lembra, assim, de algum episódio que você queira contar pra gente? Não, parte negativa teve que eu fiquei 6 horas dentro da mala do meu carro. A gente tem que ter um insight na hora, se você vai parar ou não, para quem está fazendo sinal de táxi. E aí eu vi um casal e achei que talvez não tivesse perigo. Não era um casal, eram 2 homens, sendo que um estava de peruca loura. E aí, quando entraram no carro, já botaram um revólver na minha cabeça e vambora pra mala. Fui pra mala, fiquei umas 6 horas ali dentro da mala. Uma situação desesperadora. E andaram muito com o carro. Você não sabe o que eles fizeram? Bom, claro. Não, eu tenho pra mim que era transporte de alguma coisa ilegal. E aí pararam, bateram na mala do carro e falaram assim, olha, daqui a 10 minutos você pode sair. É claro que eu não esperei 10 minutos, eu esperei mais. E aí quando eu saí do carro, saí da mala, quando eu entrei dentro do carro, estava a minha bolsa, meu celular, meu dinheiro, tudo ali. Eles não queriam me roubar, eles queriam o carro. Essa sensação de poder estar viva, né? E de perder, de repente, seus documentos. Não perdi nada. Mínima coisa que podia ser. Eu perdi o quê? Umas 6 horas de trabalho. Que situação, né? Que situação. Não, são experiências que a gente passa e marcam, né? Marcam. Então, segurança, a gente andando no Rio de Janeiro com o celular na mão, perdeu. Isso não existe aqui. Aqui todo mundo anda com o celular na mão.
No Brasil não tem como fazer isso. Perdeu, perdeu, perdeu. Levam o seu celular. Quando não levam a vida. Que é Quando não pior. tiram a vida, né? Que é pior, né? Essa história da mala do carro, eu não achei que eu fosse sair viva da história. Teve situação de eu ir levar umas pessoas para um evento no Copacabana Palace, mandaram eu estacionar o carro e entrar com eles. Ah, que legal! E eu participar da festa no Copacabana Palace, com direito a tudo. Que legal! Sério, essas coisas, várias situações assim aconteceram também. Conheci pessoas incríveis nessa história de parar para uma pessoa que está fazendo sinal ali. Tá, é arriscado, Rio de Janeiro é perigoso. E aí eu resolvi, vendo o canal Vamos Ver, eu resolvi arriscar de vir para Portugal. E em momento nenhum eu me arrependi. Mora em Setúbal. Moro em Setúbal. Não tem turismo em Setúbal. E isso eu achei legal, isso eu achei muito bom. Foi uma das coisas que me fez escolher Setúbal. Em Lisboa você dava 2 passos, eu dizia que era muito turista por centímetro quadrado. Você também morou aqui em Setúbal, né? Morei 4 meses. Assim que cheguei do Brasil, eu vim com minha família, ficamos em Setúbal, que era um dos lugares que nós planejávamos ficar, né? Eu tinha vindo antes sozinho e separei 3 lugares que eu achei que seriam bons para a nossa família. E um deles foi Setúbal. Setúbal realmente também está no nosso coração. Você hoje em dia mora onde aqui em Portugal? Eu estou em Leiria, numa cidade chamada Marinha Grande, que fica a 10 quilômetros da cidade principal de Leiria. Tá gostando de lá? Muito. Marinha Grande é um lugar assim espetacular. Primeiro que é região centro, né? A gente não tem nem o calor do sul, nem o frio do norte. A gente está ali numa região Meio a meio. intermediária. E Marinha Grande, especificamente, ela é uma cidade totalmente plana. Ela não tem aquele sobe e desce característico da maioria das cidades em Portugal. Interessante. Ela é plana, totalmente plana. Então, você tem ciclovias caminhar é pela perfeito. cidade inteira, para caminhar. E eu estou a 10 minutos da cidade principal de Leiria e eu estou a 10 minutos de praias maravilhosas como São Pedro de Moel. Né? Então, é um lugar que assim, nos trouxe realmente muita alegria de estar ali. A gente aproveita muito do local. Todos os dias a gente aproveita do local. Meios de transporte são fáceis, acessíveis? Nós temos lá comboio, aos autocarros locais e os que se deslocam para a cidade também. Não tem, claro, a frequência que tem em Setúbal, né? Sim, Porque a Setúbal quantidade é de meia hora no pessoas... máximo. Setúbal, Normalmente é 20 minutos, mas é de em meia hora vai aparecer. O comboio? O O autocarro. autocarro. Ah, sim, pois. em Leiria também, na cidade principal ali, Leiria também há bastante tráfego. Como eu estou numa cidade um pouquinho mais afastada, você tem menos frequência no autocarro, mas é o suficiente para as pessoas se deslocarem. E muita gente se desloca mesmo de bicicleta. Sim, porque a cidade é plana, Sim. as pessoas usam a bicicleta. Tem uma ciclovia, no momento está em obra, mas tem uma ciclovia que liga a Marinha Grande, que é a cidade que eu moro, à praia, isso dá 10, 11 quilômetros, todo com ciclovia, em volta, ao lado da estrada. Eu me aposentei no Brasil, vim para Portugal. A gente tem muita procura de imóvel e não tem tanta oferta. Então os imóveis, por exemplo, não caíram. Todo mundo falava, espera porque imóveis vão cair de preço. Não cai nada. Até agora não caiu não. Você diz em questão de venda ou arrendamento? Os arrendamentos, em alguns locais, tiveram uma redução pequena de preço, mas em venda não. Em venda, pelo contrário, eu tenho observado uma leve alta de preços. Nada muito grande, mas uma leve alta. Interessante, né? Isso na área central, ali de Leiria? Sim, na região centro do país, não sentimos no bairro. As pessoas continuam comprando, continuam vendendo. Muitos brasileiros chegando, vocês atendem? Muito brasileiro. Mais estrangeiros, mais brasileiros? A Zona Centro não é um mercado tão visado pelos brasileiros ainda, como algumas coisas, como alguns distritos no norte, como por exemplo Braga, é muito visado por brasileiros. Aqui é a Margem Sul, Lisboa, Setúbal, eu acredito que tenha mais procura de brasileiros. Nós temos lá muita procura de outros estrangeiros, franceses, alemães, ingleses, por causa da região de praia. Ali nós temos Nazaré,
né, que é uma praia famosa internacionalmente. Famosíssima. Famosíssima. Né, em Alcobaça, essas regiões são muito turísticas e muito famosas no restante da Europa e até fora da Europa, então nós temos procura de muitos turistas, de estrangeiros que às vezes querem vir morar ou querem ter uma casa de veraneio mesmo, mas talvez mais até do que brasileiros. Patrícia, você recentemente está adquirindo o seu primeiro imóvel aqui em Portugal. Pois é, eu consegui um financiamento e vou pagar menos do que eu pago do arrendamento por mês. Você, com a tua experiência, o que você diz para os nossos seguidores? O que a gente deve levar em consideração na hora que decide comprar um imóvel aqui em Portugal? Segue a intuição. 100% Segue a intuição? intuição. Assista os vídeos do Vamos Ver. Tenha todas as orientações possíveis e segue a intuição. Porque vai no final dar certo. Se não der certo é porque não chegou no final. Barbieri, a tua opinião? Meu pai era construtor, então eu cresci dentro de obras. Né? Minha infância eu passei vendo casas serem construídas, então eu sempre tive uma visão muito, vamos dizer assim, da parte de dentro da coisa. Né? Então eu olho hoje para o imóvel, eu tenho uma percepção, claro, né? Lógico, para você saber, essa estrutura é boa, você tem que ir lá e quebrar o negócio e olhar. Então só um engenheiro mesmo, mas assim, a grosso modo, eu olho para o imóvel, sei, é um imóvel de boa qualidade, ou não é um imóvel de boa qualidade, foi mal construído, foi bem construído, está mal planejado, não é um imóvel funcional. Isso eu sempre tive. E também porque eu sou uma pessoa bastante racional, eu tenho realmente muita coisa da emoção também. A casa pode ser perfeita, maravilhosa, mas às vezes você entra e você Não sente uma energia boa. não se vê morando naquela casa, né? Você não vê a sua vida feliz naquele lugar. E às vezes ao contrário, às vezes uma casa que nem é tão bem construída. Não é essas coisas e você sente Não uma é. energia no ar boa. Não sei se seria a alta do euro, mas a A desvalorização desvalorização do seria... real, né? Pronto. O câmbio desfavorável. Eu sou movida ao câmbio. Sim, todos, Porque né? eu Aqui. recebo uma pensão. Eu vim do visto D7, eu recebo uma pensão no Brasil, em real. Essa pensão vai para minha conta do Banco do Brasil. Eu tenho que puxar esse dinheiro para cá. Eu vivo de câmbio. A cada mês é uma surpresa. Cada mês é uma surpresa, sabe Deus quanto é que vem. E dificilmente Exato. é boa. Pronto, essa aí, Sabe ultimamente não Deus tem quanto sido. vem. Mesmo assim, a gente consegue A sobreviver. gente consegue. Brasil, pensa em voltar para morar? Para morar, não. Um tema que eu acho interessante a gente abordar também é sobre a saúde. Muitas pessoas costumam questionar sobre o sistema de saúde público aqui em Portugal e o sistema privado, né, que são os seguros de saúde e tudo mais. Pela minha experiência, né? Não dá para falar de um sistema de saúde em Portugal. Eu acho que existem... as localidades apresentam serviços diferentes. Né? Por que eu digo isso? Quando chegamos, a gente chegou em Setúbal e sequer nós conseguimos obter o nosso número de utente em Setúbal. Nós íamos ao posto de saúde, estava sempre lotado e diziam, volta semana que vem, que essa semana não tem mais condição, e a gente foi lá 5 ou 6 vezes e sequer conseguimos o nosso número de utentes. Já com A residência. Com a residência. E quando chegamos a Marinha Grande, né, nos mudamos para Marinha Grande, no primeiro dia que fomos ao posto, fomos atendidos, conseguimos nosso número de utentes, e muito mais vazio, né? Em um mês e pouco eu consegui um médico de família. Porque é óbvio, quando a gente está no Brasil fazendo a pesquisa, né, a gente lê opiniões diversas e às vezes a gente fica meio assim, poxa, quem é que está falando a verdade? Fulano disse que é ótimo e que é bom e que é rápido, e fulano já disse que... Enfim, às vezes todo mundo está falando a verdade, as experiências são diferentes. Aproveitar também como a gente começou a falar e não houve assim uma introdução formal, deixa eu aproveitar para agradecer essa oportunidade de estar aqui, porque eu fui muito ajudado pelo seu canal, né? Assim, devo, sei lá, praticamente todas as informações... Deve ser a Cristina Maia e ao... Vamos ver. 90% das informações eu colhi no teu site, que é o único site que eu indico para as pessoas que me perguntam como site de confiança, porque você não faz especulação, você não faz chute, tudo que você faz, você documenta, você diz, olha, essa informação foi daqui. A experiência que eu tive foi assim. Foi isso. Então, assim, obrigado por estar aqui hoje e por poder ajudar também da mesma forma que eu fui ajudado. Os próximos. Exatamente.
eu não posso reclamar de nada de serviço público em Portugal. Sempre fui muito bem atendido em todos os lugares que fui. A questão do médico de família, por exemplo, eu fui ao posto de saúde, eu precisava de uma receita e fui falar com a senhora que estava lá atendendo. Eu falei, olha, eu preciso da receita, eu não queria marcar consulta, que eu acho que não é desnecessário incomodar o médico, às vezes pode ser só fazer a receita, ele faz a receita e deixa aqui. Aí ela olhou minha ficha e falou, o senhor não tem médico de saúde? Eu falei, não foi atribuído. Ela falou, a sua esposa é portuguesa, o senhor tem residência, está dentro do prazo, tá legal? Eu não tenho, mas eu vou arranjar um médico, vou ver se consigo arranjar um médico de saúde para vocês. E assim ela fez, uma semana depois ela me ligou para dizer, olha, já conseguimos o médico de família, né, para vocês. Então essa foi a experiência muito boa. E posteriormente, dia 24 de dezembro, eu tenho um problema já há alguns anos de doença diverticular, onde eu já tive, quando cheguei aqui a Portugal, eu já havia tido 2 episódios de diverticulite, onde eu precisei ficar internado para tratamento. E não é que dia 24 de dezembro do ano passado eu senti as dores e tive que me encaminhar ao Hospital de Leiria. E narrei o problema, né? Fui atendido muito rapidamente, a triagem foi muito rápida. E aí o médico imediatamente me encaminhou para fazer um ultrassom, que eles aqui chamam de ecografia, e exames clínicos, sangue, urina, essa coisa toda. Enfim, passadas algumas horas já estava com todos os exames e eles falaram, olha, você vai ter que ficar internado, você está tendo o episódio da diverticulite. Pois é. E no final do dia eu já estava deitadinho na minha cama, né? Com o meu pijaminha. Isso no hospital? No Hospital de Leiria, já com o meu pijaminha coloridinho, parecendo uma salada de frutas. E a Era vermelho ou não? Não, igual o Papai Noel, o Pai Natal? Pois, era branco, mas com umas coisas coloridinhas. Enfim, eu devo ter uma foto, eu vou te mandar. E assim, o tratamento sempre muito gentil, sempre muito cordial. Se eu disser assim, percebi alguma diferença porque eu era brasileiro, é mentira. Fui muito bem tratado por todos os médicos, por todos os enfermeiros. O hospital muito digno, muito decente, limpo, arrumado. A cama era aquela cama elétrica com controle remoto, levanta e deita. Eu passei lá uma semana. Você ficou num quarto? Não. Um quarto particular? Era um quarto com 3 camas. Compartilhado. 3 leitos. Isso, um quarto compartilhado, 3 leitos. As roupas de cama eram trocadas todos os dias, os quartos eram higienizados todos os dias, banheiro limpo, tinha gel de banho, toalhas trocadas. Tem direito a visitas? Tem direito a visitas, refeição, enfim. Eu acho que o sistema se equipara a um plano de saúde de nível básico ou médio no Brasil. Não se compara a um Copa d'Or, né? Mas um plano de saúde de nível médio, tranquilamente. Eu só tenho elogios, não posso reclamar de nada do tratamento que recebi no Hospital de Leiria. E se você for comprar um remédio, por exemplo, para quem é cardíaco, para quem tem diabetes, alguma coisa que seja, que não tenha a sua receita pelo médico de família, né, pelo sistema público, você vai pagar um preço X. Se você tiver o receituário pelo seu médico de família, você vai ter um desconto, eu não sei precisar, né? É um desconto bem grande. Mas é absurdamente grande. Então há pouco tempo eu comprei ontem, né? Eu comprei um remédio em uma farmácia, que eu tenho hipertiroidismo, então eu sempre tenho que usar uso contínuo. Então, €1 e alguma coisa. Eu já estava preparada ali para passar o cartão de crédito e €1 e alguma coisa, quer dizer, uma moedinha você paga, né? Então, é até interessante a gente pontuar essa questão também do preço dos medicamentos. Exames também. Exames também, exatamente. Só tem detalhe. Eu, por exemplo, sou hipertensa e no Brasil eu usava medicamento da farmácia popular, que é grátis. Mas eu importo. Toda vez que vem alguém da família, vem trazendo medicamento da farmácia popular para mim. E você não paga nada? Não, zero. Brasileiro é zero. Mas tem o receituário seu? Tem, meu irmão, eu sou de família de várias pessoas médicas da família, então eu peço para providenciarem e aí fazem uma receita e o medicamento vem. E eu tenho um plano de saúde, seguro-saúde. O seguro de saúde, né? Eu mudei do Medis para o Medicare,
por razões óbvias de uma redução de quase 100 euros mensais. Não tem a história de você ir no médico, atendimento é por telefone. Quiser falar para o médico que te liga, porque o médico te retorna a ligação. Você diz, olha, eu estou acostumada a tomar remédio assim, assim, assim. Aí leio uma parte da bula, se for o caso. O médico me manda uma receita, eu vou na farmácia e compro por €1 e pouco. Mas é o seu médico de família ou Não, o eu não médico tenho médico de aleatório? família, é médico do Medicare, do seguro saúde. Quando eu vim para Setúbal, 1 mês e meio depois, tentei transferir o meu utente para Setúbal para poder ser encaminhada para algum posto, sei lá, médico de Centro família. de saúde. E a senhora Dona Maria José não autorizou. Então, eu não tenho atendimento. Se eu tiver alguma emergência, eu vou no Hospital São Bernardo que vão me atender. Mas são quilômetros de distância, né? Sim, e eu com um problema. E quando eu fui parar no posto de saúde onde trabalha essa senhora, eu estava com pressão alta, passando mal, ela não deixou eu ter atendimento. Eu tendo o número de utente, ela não deixou eu ter atendimento, posto de saúde. No posto de Em saúde. Setúbal. Aí eu fui para um outro posto de saúde, também em Setúbal, e essa era a recepcionista que não deixou. As recepcionistas, não, eu vou levar para a médica, peraí, vou pedir para a médica te atender. Foi lá dentro, levou meus documentos, daqui a pouco voltou, senhora, desculpe, mas a médica não vai atender a senhora. Muito obrigada. Parei numa farmácia, não tinha receita, não tinha nada, comprei um remédio, o medicamento por 10 euros e tanto. E aí é que eu resolvi, não, vou fazer eu tinha um plano de saúde bom, eu tinha um plano de saúde da Médis. Pagava 100 e tantos euros por mês, agora eu pago 40 euros por mês e tenho atendimento rápido. Mas agora uma questão aqui que eu estava pensando, se você tivesse ido para um hospital lá em Setúbal... Eu teria tido atendimento. Teria tido atendimento emergencial. Só que eu estava com a minha cunhada e as 2 crianças. Os concelhos, eles têm as freguesias, vamos dizer em outras palavras. As cidades têm os seus bairros. E cada bairro tem um centro de saúde, o qual o utente, ou seja, nós fazemos o cadastro, né? Por isso que nós estamos falando aqui de número de utentes, que é o número que você faz e está cadastrado no Sistema Nacional de Saúde, que é o SNS. Então, você precisando de algum atendimento, você vai ao centro de saúde. Em questão emergencial, você pode, como emergência, né, urgência, você vai direto ao hospital. Em questão de emergência, pode ir para outra cidade ou então na mesma cidade e ser atendido, né? No Brasil não tinha seguro de saúde. Eu tinha um plano de saúde no Brasil, que era um plano de saúde top, que pegava Copador, pegava top, do Bradesco Saúde. Mas eu pagava ali o que seria equivalente a R$1.800, seriam 300 por mês. Quando eu fiz o MEDIS, que era 20% do valor, todas as vezes que eu tinha algum atendimento, eu tinha que pagar uma taxa de consulta, uma taxa de exame. Então, o plano de saúde em Portugal funciona diferente. Aí eu vi que o Medicare, não é nem propaganda para o Medicare não, mas pagar 1/3 do valor, gente, faz a mesma coisa. Não faz sentido um negócio desse. 15 euros por consulta. Eu não tenho médico de família. É difícil para o serviço público, à medida que o número de usuários vai crescendo e às vezes o serviço não cresce na mesma proporção, né? Eu creio que seja algo desse tipo. Setúbal tem uma demanda muito grande, né? Pela proximidade com Lisboa, muita gente trabalha em Lisboa, já não consegue morar em Lisboa pelo alto custo da moradia em Lisboa e acaba vindo morar em Setúbal. Então Setúbal, acredito que esteja recebendo uma quantidade muito grande de habitantes e o sistema às vezes não consegue responder na mesma altura. Então as pessoas que preferem os grandes centros já sabem que essa questão de saúde pode ser pode se tornar um problema, vamos dizer dessa forma, pode ser
um Um diferencial, calcanhar de é um Aquiles. diferencial. Vai ter um pouco mais de trabalho para É um ser atendido, diferencial. né? Vai ter que esperar um pouco mais, ter um pouco mais de trabalho. É que negócio, eu acho que a pessoa está numa urgência, vai ser atendida de qualquer forma. Porque isso, até porque ela pode ir para qualquer hospital no país, né? Mas aquela consulta do dia a dia, aquela consulta marcada, aquele exame marcado, isso pode demorar um pouco mais pela demanda ser muito maior. Eu, no ano passado, tive problemas, porque eu passei quase um mês tomando banho de água mineral. Nossa. Não, foi sério. Por questão da pele, foi Queimou. ao fator seco do verão. Sim, Com a combinação da água. o verão europeu, ele é diferente do verão brasileiro. O verão brasileiro é um calor úmido, você sua. É curioso que aqui é o contrário do Brasil, né? No Brasil chove no verão e a seca no inverno. Aqui é o contrário. Aqui chove no inverno e a seca no verão. É importante, quem tem a pele muito seca e quem vai vir para o verão, seja para morar ou seja para turistar, sempre trazer consigo o seu hidratante ou então um óleo mineral, um óleo natural, porque vai sentir literalmente na pele. Eu quero falar agora sobre custo de vida, que é uma coisa bem interessante, também é um tema que muitas pessoas se interessam, né? Para brasileiros que estão fazendo, como nós aqui, estamos fazendo a conversão do real para o euro. O que eu percebo, não existe um padrão, né? A gente tem vários cenários que motivam, que causam sensações de custo de vida diferentes para as pessoas, baseado no cenário em que ela está. Eu vejo hoje 3 grandes grupos. Existe a pessoa que mora em Portugal, trabalha em Portugal, recebe em euro em Portugal. Esse é um grande grupo. Um segundo grande grupo são pessoas que moram em Portugal, têm residência em Portugal, mas trabalham em outros países da União Europeia, como França, Espanha, que são países às vezes vizinhos aqui. Salários mínimos totalmente E diferentes. que os salários são muito mais altos. Eles ganham em euros, mas ganham mais do que na mesma função em Portugal. E o terceiro grande grupo é o nosso, onde você tem pessoas que também ganham fora, moram aqui, gastam aqui, mas ganham numa moeda desvalorizada, num câmbio negativo em relação ao euro. Para quem está em Portugal, trabalha, vive, mora e faz tudo aqui, ganha aqui, eu acho que o custo de vida aqui é um custo bem equilibrado. Eu acho bastante equilibrado. Eu acho que as pessoas que têm seu emprego, normalmente, elas vivem com dignidade. O segundo grupo, que é das pessoas que moram aqui e ganham em outros países da zona do euro, vivem melhor ainda. em geral, vivem muito bem em Portugal, porque Portugal tem um custo de vida menor do que outros países da Europa. unidade europeia. Né? Então, por exemplo, caminhoneiros que às vezes são contratados na Espanha e fazem Espanha-Portugal, eles trabalham, fazem isso e mandam dinheiro para cá porque eles ganham muito mais lá, então eles vivem muito bem aqui. E o terceiro grupo, que é o nosso, né? Nós temos essa coisa do câmbio desfavorável. O real né? desvalorizado. Pois é, porque às vezes você vai conversar, as pessoas falam, não fica fazendo conversão porque não sei o que. Pô, mas se o seu dinheiro vem em real, você tem que fazer a conversão. Tem que fazer, não existe outra opção. Não tem outra opção. Lá no iniciozinho, assistindo os vídeos sobre o visto D7, e aí foi aquela fase que tinha que fazer o depósito, né? Eu não sei como é que tá isso agora. Eu também tive que fazer depósito. Teve que fazer o depósito, então eu me lembro que eu fiquei muito chateado, porque o euro andava na faixa de 4,30, 4,40 e justamente quando eu tive que fazer o depósito ele foi a 4,70. Ai. E eu fiquei com raiva, né? E diga-se de passagem, outro que 4,70 para a gente hoje em dia seria a glória, né? A gente estaria dando vivas de aleluia. Eu fiquei com muita raiva porque tive que pegar um volume grande de dinheiro. Eu peguei o depósito a 3,90. Pois, olha aí. Essa é uma situação que é desfavorável. Completamente. Né? Agora, é importante ressaltar que a maior dificuldade que tem aqui no custo de vida é o arrendamento. É onde tem a maior despesa. O contrato de arrendamento é caro. Onde a gente perde mais dinheiro. Onde a gente gasta mais dinheiro. 33% do que eu recebo vai no aluguel. Vários exemplos. Eu, por exemplo, não tenho carro, eu tenho passe de mensal que eu pago 40 euros. Nossa, você paga R$240 para se locomover? Sim, isso não é nada. Porque eu gasto muito mais do que isso andando de transporte público. De transporte. E funciona muito bem. E o que é mais interessante, com hora marcada. A gente pode acertar o relógio pela hora
dos ônibus, dos trens, de tudo. Você pode pegar quantas vezes você quiser Quantas vezes eu quiser, por 40 euros. por 40 euros mensais. E lembrando que isso há escalões, né, de valores diferentes dependendo das categorias. A minha filha, por exemplo, que é jovem, eu pago 7 euros e alguma coisa por mensal também, para ela se locomover mensal. Não são os 40. O passe O passe mensal mensal. de O jovem. dia que eu fizer 65 anos, eu vou passar a pagar 20. Ah, sim, porque já é considerada outra categoria de idoso. Lembrando que esses não são valores fixos para o país inteiro. Esses valores são relativos à localidade. Aos Pode ser conselhos diferente e nas distritos, localidades. né? São regionais? Sim, eu concordo com a Patrícia, eu acho que a maior fatia do bolo vai para a moradia, e isso não é só para quem está brasileiro, quem está convertendo, Isso é para todo mundo. é a maior fatia para o português também. A moradia É o vilão. é o vilão. Em geral, é mais barato pagar uma prestação Pois, foi o que eu fiz. de um imóvel próprio do que o arrendamento, né? Isso implica só no quê? Implica em ter um dinheiro para dar entrada, né? Para dar o capital inicial. Não se consegue financiamento a 100%. Mas quem tem o capital inicial, a maioria dos casos as pessoas caem a 50% do que pagava de arrendamento é que vai pagar de prestação e numa coisa que vai ser seu no final. Eu gosto de um determinado supermercado porque lá eu comprando eu sempre tenho desconto. Quer dizer, aquela questão da fidelidade. Aqui na Europa, Isso tem nomeadamente benefícios. Tem benefícios. em Portugal, sim, existe essa questão da fidelidade. Então, se você fideliza com uma rede de... com uma companhia de telecomunicação, por exemplo, né? Você pega e pronto, fica 2, 3 anos, no final você tem benefícios até, e é assim que funciona aqui. O que eu daria de dica, né, para quem está vindo? A primeira é essa, que é uma fatia. Se puder comprar, compre, e você vai reduzir a maior fatia do bolo. A segunda coisa é a questão dos produtos de marca branca, que faz uma diferença muito grande. muito grande. Faz uma diferença muito enorme. grande, né? É impressionante assim como isso. Se você olhar o preço dos produtos de marca no mercado, você não vem para Portugal. Você se assusta, você fala, meu dinheiro não vai dar para eu viver em Portugal. Não vou ter condições. Porque você vê, às vezes, uma pasta de dente custa 3 euros. Aí você vai fazer a conversão, você fica maluco. Você tem a pasta de dente do mercado que custa 60 cêntimos. Aí a pessoa fala assim, mas você vai estar consumindo um produto de qualidade inferior, porque... Não é assim. Não, pelo menos a minha experiência não é A essa. minha experiência também não é Né? essa. Assim, qual é o meu ponto de referência, né? Eu acho que é muito ponto de referência da pessoa. Eu sempre tive uma vida de... Sempre não. No final, antes de vir para cá, eu tinha uma vida de classe média no Brasil, né? E vim para Portugal. Quais os hábitos que eu mudei? Eu parei de consumir carne de boi, porque eu acho muito cara. Aqui que eles falam carne de vaca, eu acho muito cara a carne de vaca aqui. Eu também acho cara. Eu aboli, nós consumimos o porco e o frango e os produtos de marca branca. Foram as duas alterações. Eu não deixei de comer mais nada que eu consumia no Brasil, não deixei de comprar nada que eu consumia. E a carne tem um gosto completamente diferente. Exato. A carne vermelha aqui tem um gosto... Exato. E eu perguntei para um rapaz que eu conheci, dono de um restaurante, e eu perguntei por que por exemplo, a picanha tem um gosto diferente. Ele falou assim, é o pasto. O pasto é diferente. No Brasil, o gado fica solto num pasto interminável. Aqui não, o troço é restrito, então não tem quase pasto, é ração, dá um gosto diferente na carne. E falando do sabor também, quando compramos carne vermelha, nós damos preferência a comprar a carne oriunda da Inglaterra, que ela tem um sabor mais parecido com o nosso. A maioria das coisas não são nada absurdo, mas muito caro. Tratamento dentário. Tratamento dentário aqui é muito mais caro que no Brasil. Tem essas coisas que são mais caras, tem a conversão do euro, mas o que compensa no final? Eu não saí do Brasil por nenhum problema desses que as pessoas citam. Eu escolhi Portugal. Exatamente. É diferente, né? eu escolhi Portugal. Eu não estava num lugar violento, eu morava numa cidade do interior de Friburgo, que não chegou eu lá a morava em violência Petrópolis, ainda. também não chegou a violência. A violência lá. não chegou. São duas cidades serranas Vizinhas, do Rio de Janeiro, né? do estado. São De cidades climas agradáveis. climas agradáveis. Clima maravilhoso. E o padrão de vida um pouco Um mais pouco elevado. elevado. É classe média para classe exatamente. média. Eu tinha uma casa maravilhosa no Brasil, com piscina, morava num condomínio vertical, só de sítios. Então o meu condomínio era uma coisa linda. Eu estava muito bem no Brasil.
Mas eu decidi sair, vim a Portugal, gostei de Portugal e quis vir para Portugal, porque é um país maravilhoso, as pessoas são, na sua maioria, pessoas maravilhosas também, um povo bom, um povo receptivo. Você perde em alguma coisa? Perde em alguma coisa. Vou falar do custo só. Você tem a conversão, que vai te prejudicar um pouco, e você tem algumas coisas que são mais caras. Mas, pensa num classe média no Brasil, ele paga um plano de saúde caro, foi o que a Patrícia falou, e ele paga uma escola cara para os seus filhos. Se ele não é uma pessoa rica, que pode pagar uma escola top, uma escola de mediana no Brasil, você vai pagar aí mil e tantos reais, R$2.000. Então, essas despesas você não vai ter em Portugal. Você pode usar o sistema de saúde pública e você pode usar a escola pública. O sistema de saúde aqui, como eu já tinha dito antes, eu acho que equivale a um plano de saúde médio no Brasil, e a escola pública aqui equivale a uma escola particular média no Brasil. Então são dois gastos que você não vai ter. Excelente abordagem. Para quem tem carro, o seguro é absurdamente barato quando a gente compara com o seguro que você pagava no Brasil, porque no Brasil existem zonas, né? Você mais mora perigosas, exato, e não tem essa classificação, né? Ah, você mora numa zona que quando é para mulher é um valor, quando é para homem é outro. Então, assim, o que a gente paga de seguro para cada carro, aqui eu tenho um, meu companheiro tem outro, gente, é tão barato. O carro pode ser um carro antigo, vamos dizer assim, da década de 90, é um carro antigo. Aqui, inteirão. Mas a gente consegue manter esse carro. Inteirão. No Brasil, um carro da década de 90 a vai apresentar vários problemas, né? Devido ao tipo de combustível, da manutenção, do valor das peças, né? as estradas que não favorecem em nada. Você vê dois carros estacionados, um é de 95, o outro é de 2015, e você olhando, às vezes é difícil você distinguir qual é o mais antigo. Que eu não sei se vocês também já tiveram esse tipo de experiência, né? Às vezes os serviços aqui também costumam ser mais caros do que no Brasil. Tudo aqui é muito mecanizado, eles têm muito equipamento. Por exemplo, vou citar, quando eu comprei minha casa, ela tinha na frente uma garagem de autocaravana, que é uma estrutura toda desmontável. E eu não tenho autocaravana, aquilo não me servia para nada, e eu resolvi anunciar e vender. Então foi lá o sujeito, eu falei, você tem que desmontar e levar isso. Aí beleza, o cara foi lá, ele mesmo desmontou, e ele falou, amanhã eu venho com um caminhão para levar. Eu, como bom brasileiro, eu tô esperando chegar um caminhão com 5 peões, né, 5 caboclos lá, meter aquilo nas costas e levar. Nada disso. Chegou um caminhão daqui com guindaste, o motorista desceu com um controlezinho remoto preso na cintura e bracinho mecânico para lá, para cá, ele paradinho, vai lá, levanta aquilo tudo, bota no caminhão. Eu estava passando outro dia vendo pintar um prédio, né? Aí eu falei, vamos pintar o prédio? Vamos pintar o prédio, legal. Eu estou esperando montar os andaimes. Montar os andaimes para pintar o prédio. No outro dia me chega o pintor com um tratorzinho, um equipamento daquele igual o bombeiro tem, que é uma escada que vai abrindo os braços e levantando e ele pintando a fachada do prédio com aquele equipamento. Até para mudança também existe esse sistema, né? A mudança, ninguém vai subir 10 andares carregando nada nas costas, né? Mas é bem notório para um brasileiro que chega e tem essa percepção do dia a dia, do cotidiano nosso, né? Andando na rua e pronto, percebendo certas coisas, né? Os jovens adultos emigram, estão indo trabalhar na França, na Espanha, na Alemanha, na Itália, e na Inglaterra, que não é mais da Unidade Europeia, para terem um salário melhor. E isso não tem a mão de obra trabalhadora de Portugal, tem pouco jovem. Para fechar o nosso debate de hoje, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Então, eu diria isso, procurem fontes confiáveis, façam tudo com planejamento, não venham sem planejamento, mas quem tem o sonho de vir, venha, porque eu acho que vale a pena sim. Espero que você tenha gostado, compartilhe, mais temas virão e mais convidados estarão aqui para darem as suas experiências e falarem um pouquinho como é morar em Portugal. Vamos ver!